Disse pra Sofia fazer uma aula de bola. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo Ai, meu, que tempinho maluco. Esperar um pouquinho aí. 8h20, esperar um pouquinho a galera começar a entrar, a gente já começa. Né? Mano, só o cafezinho mesmo. E aí, como é que foi o fim de semana? bem. Bem? Vou dar um ultimato lá na galera lá no WhatsApp. Não. E aí, Alexandre, tudo bem? O professor, Pode falar. eu não entendi muito bem como que é para resolver o exercício que o senhor passou para entregar quinta-feira. O senhor pode explicar? Era sobre a questão do islamofobismo, não é? Da Primavera Islâmica. Ah, a Primavera Islâmica. É mais ou menos assim, né? Então, eu postei a aula ontem, né? No final da tarde, eu postei a aula que a gente subiu no YouTube. Mas assim, quando a gente fala em Primavera Árabe, né? Então, após os ataques do 11 de setembro, né? Então, começa a ocorrer uma caça às bruxas, né? Contra os povos islâmicos. Então, os povos muçulmanos começam a ser perseguidos. Então, o que está pedindo ali para vocês é colocarem assim o porquê que os povos, no caso, o povo ocidental, que não é de matriz islâmica, eles massificam. Eles acreditam que todo muçulmano ele é terrorista. É isso que está pedindo ali. Entendeu, Eduardo? Professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Entendeu? Hein, Eduardo? Entendeu o que estava pedindo? Eduardo. Os movimentos que usaram. Outros movimentos, outra hegemonia. Hein, Eduardo? É que pedindo que os movimentos dos árabes contra a hegemonia aí que eu entendi mesmo. Então, o que acontece? O povo do Ocidente, no caso, principalmente as grandes potências, eles vão usar, né? Eles vão usar a sua força econômica e militar para impor a sua vontade. Né? A gente vem falando isso vai fazer umas 3 semanas. Né? Hegemonia é isso. Aí o que vai acontecer, principalmente depois do ataque do 11 de setembro, é o seguinte: os povos ocidentais vão começar a pensar que todo muçulmano é terrorista. Então, se todo muçulmano é terrorista, né, então eles vão começar a perseguir esses muçulmanos. E esses muçulmanos eles vão dar uma contra-resposta. Né? Então, eles vão dar uma contra-resposta a essa perseguição. No caso também, que nós devemos levar pensar um pouquinho aí, é o seguinte. Bom dia, professor. Então, bom dia, Senhor. tudo bem? Então, assim, Senhor, eu tô na casa do Lucas, tá bom? Então eu tô assistindo a aula junto com ele, tá? tá bom. Então, assim, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, quando os Estados Unidos e a União Soviética eles deixam aqueles países, vai gerar um caos muito grande, principalmente que vai formar ditaduras. A primavera dos povos ali, a primavera árabe, foi uma tentativa de derrubar aqueles governos ditatoriais, né, e promover a democracia naquele país. É isso que estava pregando ali, entendeu, o Eduardo? Sim. Eduardo? Sim. Oi? Travou aí. Sim. Ah, tá. É assim, o Eduardo, vamos fazer o seguinte. Apareceu alguma dúvida? Me manda mensagem no WhatsApp, você pode até fazer chamada de vídeo que a gente vai conversando. Tudo bem? Assim, vai à tarde, quando Bom, acabar todas as suas aulas.
quando você for, se tiver alguma dúvida, você manda mensagem para mim que eu te respondo. Eu te mando áudio, a gente vai conversando. Beleza? Sim. Então, gente, eu vou dar início aqui, Obrigado. né? Eu vou dar início aqui à aula de hoje, que é o seguinte. Então, nas últimas semanas, a gente vem falando de colonização, né? De como o europeu, né? Ele chega aqui na América e como é que ele vai impor a sua vontade, né? Então, o europeu, né? Ele vai primeiro, no caso aí que nós começamos a falar, foi sobre a conquista da América Espanhola, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do Brasil pré-colonial, né? Aí, na semana que vem, a gente vai estudar, a partir da semana que vem, nós vamos estudar todos os povos, ou a maioria desses povos, que viveram na América pré-colombiana, né? Então, a gente vai resgatar um pouquinho sobre os maias, os incas, os astecas, os povos que viveram no Brasil, né? Que não foi apenas... que a gente massifica, né? A gente faz que nem aquilo que eu estava falando para vocês ali do islamismo. Nós vamos massificar, nós vamos criar uma massa, dizendo que todo o povo que vivia na América era índio. Na verdade, não, tinham vários, né? Então, galerinha, então, o que a gente vai começar a falar, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Porque, assim, quando a gente fala em Brasil, né? Então, o Brasil, o Cabral chega aqui no Brasil, né? E assim, bem, gente, ó, uma das coisas bem importantes que nós devemos, né, falar aqui, né? Então tem aquele mito, né, que fala que o Cabral, ele chegou aqui no Brasil, ele queria chegar nas Índias. E segundo as fontes, né, textos oficiais, prega o seguinte, né, que o Pedro Álvares Cabral, né, ele no meio do Oceano Atlântico, ele enfrentou uma tempestade, e essa tempestade fez ele ter um erro de cálculo aí. Ele errou a rota e ele chegou ao Brasil. Mas é uma rota de mais ou menos 100 milhas náuticas. Né, de 100 milhas náuticas. Então, um erro meio assim subjetivo. Né? Então, essa questão desse erro subjetivo aí, né? Então, um erro subjetivo, né, dentro, né, dessa visão aí. Então, gente, uma das coisas que nós temos que entender assim, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. E aí? O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com o Pedro Álvares Cabral? Ele vai ficar muito tempo aqui? Não. Ele vai ficar aqui 8 dias. Bem, gente, então, pensa bem. O que você vai procurar no primeiro momento que você chega numa terra nova? No caso, Pedro Álvares Cabral. Né? Então, pense um pouquinho. O que você vai, né, fazer primeiramente? Pensa bem, você veio com a sua embarcação, com os seus marinheiros, com aquelas pessoas trabalhando com você. Pensa bem, o que você vai procurar? Procurar recursos, né? Procurar recursos. E se eles vierem aqui para o Brasil, qual era o principal elemento que eles queriam buscar aqui na América, né, no Brasil? Pensa bem, o que moviam eles? O que eles queriam? Minério, o Brasil. Hein, gente? Minério, ouro. Então, os espanhóis, eles chegaram na Europa, quando eles conquistam a América Central e a América Andina, a primeira coisa que chega na Europa, a notícia é o seguinte, ó, os espanhóis acharam ouro, os espanhóis acharam prata, os espanhóis acharam metais preciosos. Então, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, a primeira coisa que ele vai tentar encontrar é ouro, prata e pedras preciosas. Só que o Brasil, diferentemente da América Central e da América Andina, da América da Cordilheira dos Andes, o Brasil ele não tinha uma grande reserva de ouro. Né? O ouro no Brasil só foi descoberto no século XVIII, né? com os bandeirantes. Quando os bandeirantes entram para o interior, né? Só com os bandeirantes. Até então, a única coisa que tinha no Brasil era madeira. Era madeira, né? Era madeira e alguns animais que não existiam na Europa. Né? Tem uns relatos que eu acho bem legais assim de estar trocando aqui com vocês. É o seguinte, você pode ler várias crônicas. Se você entrar no Google e digitar crônicas
assim, crônicas do descobrimento do Brasil, vão ter vários marinheiros que vão escrever cartas, e essas cartas vão permanecer até os dias de hoje. Lembrando, o historiador, quem gosta de história, ele tem que se debruçar sobre isso. Né? Ele tem que se debruçar, ele tem que ir atrás, ele tem que buscar essas fontes, esses materiais. Então, tem várias fontes, tem vários relatos que dizem o seguinte, que o português ele estava andando pela floresta, né? Ele estava adentrando a floresta, e ele começa a perceber o seguinte, que tinha alguns animais que repetiam o que ele falava. Né? Tinha alguns animais que repetiam o que ele falava, então ele começa a buscar esses animais que são os papagaios. Né? Então, e além de tudo, né, o português ele tinha um apreço muito grande por tecido de cor vermelha. Depois, quando acabar essa aula, eu venho aqui para te contar Então, o celular. tecido de cor vermelha. A A primeira coisa que o português ele vai tentar explorar no Brasil é uma madeira de cor avermelhada chamada pau-brasil, né, que deu nome ao nosso país. Então, por que o nome pau-brasil, né? Porque é o seguinte, quando eles cortavam essa árvore ela soltava uma seiva. Vocês sabem o que é seiva, né? Vocês viram isso em ciências, né? Sim. Na Então, verdade, é como se fosse o sangue da árvore. Né? Então, é uma mistura de água com nutrientes e algumas proteínas da árvore. Então, essa árvore chamada pau-brasil, ela vai soltar uma seiva vermelha, bem vermelha, parecido com sangue. O que o português vai fazer? Como na época lá, no século XV e no século XVI, a moda lá da Europa era você usar roupas de cor vermelhas, né? Então, o que o português vai começar a fazer? Vai começar a pegar pedaços da madeira e vai começar a cozinhar com tecidos, com pano, e esse pano vai se tornar vermelho. Então, no primeiro momento, o europeu, o português, quando chega aqui no Brasil, ele vai explorar o pau-brasil. Entre outras árvores, né? Nós temos porque os nomes, assim, são nomes que geram alguns conflitos, principalmente porque o brasileiro tem um problema muito sério com algumas palavrinhas. Né? O brasileiro, ele leva tudo pelo lado da piada. Então, nós tínhamos o pau-brasil, nós tínhamos o pau branco, o pau preto, o pau rosa. Né? Então, eram vários tipos de árvores que o europeu ele usava para construção, para atingir tecidos. Tinha algumas madeiras que eles usavam como medicamento também. Fazer um chazinho de uma casca de árvore. Ninguém nunca fez isso, ou a avó de vocês nunca fizeram isso? Né? Fazer um chazinho de uma árvore, de uma casca de fruta. Então, eu já vi tipo, numa reportagem que uma mulher era isolada do mundo. Aí, quando adoecia, ela arrancava uma lasca de madeira para fazer chá. Então, gente, essa questão aí dessa medicina popular vem desde a época das colonizações, né? Então, gente, é uma coisa importante. Como o europeu português chegou aqui no Brasil e não encontrou nada que chamava atenção a ele, o português não fincou raízes no Brasil. Então, de 1500 a 1530, o europeu não povoou o Brasil. Por isso que esse período de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial. O que quer dizer o período pré-colonial? É o período antes da colonização. Então, antes da colonização, existia o período pré-colonial, porque o português não queria povoar o Brasil. Ele não via necessidade disso. Ele não via necessidade de construir uma cidade, de construir um forte, de construir, né, de trazer a população para cá. Diferentemente do que aquilo que a gente viu lá com as expansões inglesas. Os ingleses, né, a Inglaterra, como estava passando por um período de guerra civil, guerra religiosa, o que os ingleses fizeram? Principalmente aquela dinastia chamada de Quakers, né, os puritanos. Eles vão vir para a América para construir um novo país. O Brasil não, né?
Já ouviram falar de uma questão chamada feitorias? Já ouviram falar de feitorias? Acho que não, professor. Então, gente, é assim. O português, ele vai usar uma prática aqui no Brasil que ele já usava na África. O que são essas feitorias? São o português, ele vai entrar em contato com o povo nativo, né? Não estou falando nem porque eu gosto de tratar os povos pré-colombianos de povos nativos, que eram daqui, nativos daqui da América, ou nativos da África, ou nativos da Índia. Então, povos nativos. Bem, então, o europeu, ele vai construir depósitos no litoral. E ele vai deixar os povos que viviam ali responsáveis, né, por entrar na floresta, pegar o que tinha valor, né, então pau-brasil, pau preto, pau branco, pau rosa, e trazer para essas feitorias, que eram esses depósitos. Então, de tempos em tempos, então, quando passava 3, 4 meses, esses europeus vinham e pegavam o que eles tinham ali depositado naquelas feitorias. Isso já tinha sido feito na África e começa a ser feito aqui no Brasil. Bem, aí é que começa uma certa relação entre europeu e o índio. Bem, então, o índio vai trabalhar de graça? Não, né? Ninguém trabalha de graça. Todo mundo tem, que nem se eu estou aqui, né, falando com vocês por meio dessa câmera, é porque eu trabalho na escola e eu preciso do salário, não é isso? A mesma coisa, vocês. Vocês precisam do meu conhecimento para formar o de vocês. Então, existe uma relação de troca, né? Uma relação de troca onde os dois lados têm os seus interesses. Lógico, né? Nós temos que entender que, assim, interesse não quer dizer gerar riqueza, né? Não é só apenas o salário. E também temos outras questões, né, voltadas à convivência, ao ensino. Bem, por que eu estou falando isso aqui para vocês? O índio, né? O índio só tinha madeira. Diferentemente dos povos pré-colombianos no México, na Cordilheira dos Andes, o índio, assim, os nativos brasileiros, os tupinambás, que era o povo que ficava no litoral do Brasil, eles não dominavam a metalurgia. Eles não tinham contato com metal nenhum. Eles não conseguiam, né, transformar metal em ferramentas. Diferentemente do Inca, do Maia, do Azteca. Ele não controlava a metalurgia. Isso é um fato importante. Então, todos os seus utensílios, os utensílios dos povos que viviam no Brasil, eram todos feitos de pedra e madeira. Aí, quando o europeu chega aqui no Brasil, o europeu ele vai mostrar para o índio algumas ferramentas que eles não tinham, que é o machado, a faca, uma espada, uma arma de fogo, né? Então, arma de fogo, o uso da pólvora, mais o chumbo para, né, transformar numa arma de fogo. Então, e o que o índio vai começar a fazer com o europeu? Então, eu estou te trazendo a madeira. O que você vai me dar em troca? Ó, se você me der um machadinho aí, a gente vai fazendo um negócio. Aquela enxada que você está usando para plantar um pouquinho aqui no litoral, então, se você me der uma enxada, eu trabalho para você. Gente, ó, tem algumas visões assim que ela minimiza o índio. Até parece que o índio é um ingênuo, né? Uma criança, né? O índio, né? Então, quando nós falamos em troca, né? Então, o índio, ele vai trocar a madeira pela ferramenta. Gente, ó, pensa bem uma coisa também importante. Os povos aqui no Brasil, eles não viviam em paz. Eles não eram pacíficos. Existiam luta por território, luta por recursos. Então, existia um conflito, um estado de guerra constante aqui no Brasil. Eu tenho um pedaço de pau com um pedaço de pedra amarrado na ponta, que era o machado deles.
Só que o europeu, ele me deu um machado de ferro que corta, que é muito mais eficiente do que um machado de pedra. E aí? Gente, ó, eu posso usar essa ferramenta como arma contra os meus inimigos. Tá dando para entender o ponto, assim, que nós minimizamos a inteligência do índio. Até parece que o índio é um ser, assim, ingênuo, ou tadinho do índio, né? O índio foi explorado pelo europeu, o índio, ele não teve condições de, né, de resistir. O índio resistiu o europeu. Por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque quando eu tive aula de Brasil colônia, o Brasil pré-colonial, os meus professores diziam o seguinte: o europeu, ele vai chegar aqui no Brasil, ele vai enganar o índio e vai trocar toneladas de madeira por um espelhinho, por um pente, por uma faca, por um machado. Gente, mas pensa bem o índio. O índio, ele vai poder pensar da seguinte forma: ó, eu posso ter vantagens com essas armas que o europeu me traz, eu posso ter vantagem contra os meus inimigos. Eu posso pegar esse machado que me dá uma força maior contra os outros povos que eu estou guerreando. Eu posso conquistar mais territórios, eu posso ter mais eficiência nisso. Então, gente, não foi ingênuo, assim, o índio não foi ingênuo, ele foi sagaz. Porque eu preciso dessa tecnologia. E se for para mim dar madeira para o europeu, para que eu tenha essa tecnologia, ótimo. Gente, ó, é só você pensar o seguinte: até os dias de hoje, o Brasil é um dos países que tem as maiores florestas do mundo, até os dias de hoje. Não estou falando que desmatar é certo, mas vamos pensar o seguinte: naquele período lá em 1500, logo que eu tenho tudo isso de madeira e eu preciso da tecnologia europeia, vamos lá. Vamos lá, eu vou trocar. Eu troco a madeira pelas armas, pelos recursos. Então, gente, e com o passar do tempo, né? Então, com o passar do tempo, o europeu, né, ele vai manter alianças com os índios. Só que, para o índio, gente, o índio não sabia distinguir quem era português, quem era francês, quem era inglês, quem era holandês. Então, gente, o índio, ele viu um homem barbado, branco, vindo com embarcação e que desse as ferramentas para ele. Gente, ó, pode vir levar tudo, né? Porque para o índio, o português não era o dono da terra, a terra não tinha dono. É isso que eu quero que vocês entendam. Enquanto lá em Portugal e na Europa, o europeu ele está preocupado em organizar o Tratado de Tordesilhas, dizer, ó, esse pedaço é desse, esse pedaço é do outro. O índio, ele não queria saber. O índio queria saber o quê? Quem puder me oferecer recursos e poder manter uma relação comercial comigo, ele vai ter essa relação comercial. Sabe, isso desmistifica aquela visão do índio inocente. Mas, por um outro lado, vai ter um problema muito sério para o português. O português, né, ele vai começar a pensar o seguinte: ó, eu cheguei ali primeiro, mas os meus patrícios, né, o francês, o holandês, o inglês, ele está vindo aqui, ele está levando as minhas mercadorias. E aí, o que é que eu faço? Né? Então, o que é que eu vou fazer? E o índio, por um outro lado, quando o índio ele consegue aquilo que ele quer, né? Então o índio, quando ele consegue as ferramentas, ele deixa de trabalhar para o europeu, né? Ele não precisa de 20 machados, ele precisa de um. Se ele conseguiu aquele um machado, para ele está ótimo. Ele não precisa mais do que um. Ele não precisa mais do que um espelho. Ele não precisa de mais de um pente. Ele precisa de 1, 2 no máximo, né, que todos possam usar. Então, o índio, ele começa a fugir do europeu, né? Então, os tupinambás vão começar a fugir, a ir para o interior, a invadir outras terras, né? Porque quando ele foge do português, ele vai se adentrar a terras de povos rivais.
E esses povos rivais vão considerar isso uma ação de guerra. E esse povo rival vai começar a ter conflito entre índio contra índio, né? Povos nativos aqui no Brasil. E também tem uma outra coisa importante. O português, ao perceber isso, o que o português vai tentar fazer? O português ele vai tentar escravizar o índio. Então, ele vai tentar fazer o índio trabalhar à força. Só que o índio, né, cria um certo preconceito contra o índio. O índio ele não tem a mesma visão do europeu. O europeu ele tem uma visão mercantilista, né, de acumular bens, acumular riquezas. O índio não tem essa visão. Para o índio, ter um espelho já é o suficiente. Então, como o europeu ele começa a usar da violência contra o índio, o que o índio vai começar a fazer? Fugir ainda mais. E o índio vai começar a atacar o europeu, né? O europeu, quando chega no litoral, ele começa a ser obrigado a construir algumas fortificações, né? Principalmente o português, para tentar resistir aos ataques indígenas. Bem, também tem uma outra coisa. Os franceses. Lembra que eu falei para vocês na última aula que os franceses eles se aliaram ao povo da América do Norte? Os povos indígenas? Né? Tanto é que havia guerras entre ingleses e franceses, só que os franceses levavam vantagens, porque os franceses eles tinham uma aliança com o povo indígena. Né? Então, o francês, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Então, o francês ele vai se aliar ao índio e vai fazer o seguinte, eu não vou escravizar vocês. Vamos manter uma relação de coexistência. Então, vocês vão trabalhar aí, eu vou trabalhar aqui, a gente vai trocando mercadoria. Então, tanto é que, como eu falei para vocês na aula passada, na França equatorial, que a França invadiu a região ali, né, do Maranhão, né, invadiu o Maranhão e ficou conhecido como França equatorial. E a França também invadiu a região do Rio de Janeiro, né, que ficou conhecido como França Antártica. Então, nesses dois momentos aí, a França, em vez de tentar explorar o índio, escravizar o índio, a França ela vai acenar com uma aliança com o índio. Se você trabalhar para mim, eu vou te manter livre. Você não vai ser escravo. Então, isso vai fazer com que o índio ele comece a tomar um lado. O índio vai começar a apoiar um lado. Né? Então, o índio vai começar a apoiar um lado e esse índio aí, né, ele vai começar a fugir e também apoiar a dominação desses povos estrangeiros aqui no Brasil. O que o português vai ser obrigado a fazer, né, em 1530? Afundar cidades. Fazer uma pergunta aqui capciosa, eu sei que vocês não têm a obrigação de saber, mas vocês sabem qual foi a primeira cidade construída no Brasil? Hein, gente? A primeira cidade, alguém sabe? Eu tava no livro, só que eu não lembro, tá? Não, professor. Professor, eu acho que foi Pernambuco. Não, a primeira cidade construída pelos portugueses no Brasil. Primeira cidade. Cidade. Foi Salvador. Não. Eles chegaram no litoral da Bahia. Salvador foi a primeira capital. A primeira cidade construída no Rio Brasil de Janeiro. é uma cidade que fica do lado de Santos, né? A cidade de São Vicente. Minas Gerais. Não, cidade de São Vicente, Bruno. Então, a cidade de São Vicente aqui no Brasil. Cidade do lado de Santos é Minas Gerais. Minas Gerais foi depois que os bandeirantes entraram, mas aí foi bem depois. Foi no século XVIII. Então, gente, assim, é uma das coisas que eu quero que vocês entendam. Né? Então, logo que o português ele estava na eminência, recorde essa palavra, eminência. O que é a eminência? Estava prestes, estava quase perdendo parte do território brasileiro. O que o português vai ser obrigado a fazer? A colonizar o Brasil, a vir para o Brasil e construir cidades, construir fortes,
construir vilarejos. E o primeiro vilarejo, a primeira vila a ser construída aqui no Brasil foi a Vila de São Vicente, aqui em São Paulo, né? Ali do lado de Santos, né? A Vila de São Vicente. Então, e uma outra coisa também importante que nós devemos levar em consideração. O Reino de Portugal não vai conseguir tantas pessoas que viessem para o Brasil para morar no Brasil. Então, o que o rei de Portugal ele vai ser obrigado a fazer? Primeiro, ele vai começar a fazer chamados populares para tentar trazer colonizador para o Brasil. Como não teve tantas aceitações, não teve tanto ingresso dessas pessoas, eles vão começar a mandar aqui para cá, para o Brasil, criminosos, né? Assassinos, ladrões, para aqui, para o Brasil. O Brasil vai começar a ser tratado como se fosse uma prisão. Então, o português vinha para o Brasil, cumpria a sua pena aqui e voltava para Portugal, né? E isso vai começar a colonização do Brasil, que a gente vai ver lá no livro 8, né? Que é sobre as capitanias hereditárias. Nas próximas aulas, a gente vai falar das culturas que existiam aqui antes da chegada do europeu. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não. 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 Beleza? Não, senhor. Sim. Sim ou não? Não assim. Não temos dúvidas e sim temos certeza. Então, galera, então, assim, ó, então, só para a gente ressaltar isso, ó, que nenhuma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas é interessante a gente pensar. Tem um filme nacional, né, que foi feito nos anos 90. Esse filme nacional é chamado de Caramuru, né, o Rei do Brasil. Né? Então, essa história é uma história real, é uma história que realmente aconteceu. Que um náufrago português, ele foi encontrado por uma tribo indígena, e só que esse náufrago, ele tinha um instrumento que o índio nunca tinha visto, que era uma arma de fogo. E quando ele acionou, né, essa arma de fogo, o índio ele vai se deparar com um pedaço, porque o índio, a arma de fogo, era um pedaço de pau, é um pedaço de madeira. Né? Quando ele aciona, vai ter fumaça, fogo, vai cuspir metal e tudo mais. O índio vai chamar aquela arma de fogo, vai chamar aquele senhor de Caramuru. Né? Caramuru, Deus trovão. Né? Então, tanto é que dizem que esse náufrago foi o primeiro rei português aqui no Brasil. Porque para o índio, imagina, você está aqui, a mesma coisa que você pensar hoje. Imagina nós aqui vivendo a nossa vidinha aqui, tranquila, todo mundo de boa. Aí, de repente, chega uma espaçonave. E esses seres chegam com tecnologia que a gente nem imagina que existisse. Então, gente, é a mesma coisa que o índio. Né? Então, tanto é que eles chamavam o Caramuru, o nome Caramuru vem de Deus Trovão, né? Por conta disso. Bem, gente, então, ó, eu agradeço a vocês. Precisando de alguma coisa, é só me chamar no WhatsApp. Então, gente, ó, apareceu dúvidas, me manda mensagem. Me manda mensagem, que assim, normalmente, quando vocês me mandam perguntas, eu não respondo por texto, eu prefiro responder por áudio, que fica mais fácil de vocês entenderem. Né? Acho que assim fica mais fácil da gente conversar. Bem, gente, então espero que vocês, né, tenham gostado. Né? Então, precisando de mim, é só chamar. E qualquer coisa a gente vai conversando aí. Tudo bem? Sim. Então, gente, até a próxima aula. A nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho dos povos maias e astecas. Tudo bem? Até mais, gente. Um abraço. Até, professor. Abraço. Tchau. Aí, ó. Aí o bonezinho que eu prometi semana passada, só que a Sofia não entrou. Né? Tchau, professor. Tchau, até mais, gente. Tchau, Tchau, professor. senhor. Tchau. Desculpa pelo atraso. Imagina. Um abraço, tchau.